Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é Marcelo. E na videoaula de hoje a gente vai criar o nosso pequeno projeto aqui, né, conforme a gente tinha combinado na aula passada. Então, só recapitulando, qual que é o nosso objetivo aqui? A gente precisa criar uma interface onde o operador vai digitar qual é a velocidade desejada, né? Ele vai digitar aqui, por exemplo, eu quero 100 RPM. Aí ele vai ter um botão, né, onde ele vai apertar e o motor vai girar para o sentido horário. Ele vai ter um botão aqui com a opção desliga. E aqui vai ter um outro botão aqui que vai girar no sentido anti-horário. Então, beleza? Vamos lá? Bom, eu já estou aqui com o programa da aula passada aberto, né? Eu já expliquei como é que funciona esse bloco. Então, quem chegou aqui e não está entendendo, eu recomendo que veja umas aulas passadas aí, né? Desde a aula ali que a gente fala sobre como a gente configura o drive do motor de passe e como que é feita as ligações físicas, beleza? Aula passada, né, eu apresentei o projeto para vocês, mostrei ali como ele funciona, né? E a gente aprendeu essa ferramenta aqui, beleza? Então vamos dar continuidade. Vamos criar aqui uma nova network, né? Então essa linha aqui, já vamos escrever aqui, vai ser a nossa entrada de dados, beleza? Vamos colocar aqui uma M1000. A M1000 vocês já sabem ali, né, que é uma memória que quando a gente inicia o programa ela já fica fechada, então ela sempre vai deixar habilitado o nosso bloco. Vamos colocar aqui um demove, beleza? Então a gente vai colocar aqui uma D0. O que vai ser essa D0? Vai ser a nossa entrada de dados. Deixa eu ver se eu acho que eu deixei escrito aqui. Aqui, está escrito. Vamos colocar entrada de dados, né? Vamos escrever aqui, da IHM, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso programa. Ou seja, quando o operador digitar, né, naquela caixa de entrada numérica, o valor vai vir para cá e a gente vai mover essa para uma variável D2, que vai ser a variável que a gente vai conseguir trabalhar com ela. Então, pessoal, só recapitulando, né, eu já falei em algumas aulas atrás, como a gente está trabalhando aí com uma variável de 32 bits, né, se eu coloquei aqui uma D0, eu não posso mais utilizar D1, né, eu tenho que utilizar D2, porque como é 32 bits, né, ele sempre vai ocupar duas memórias, a D0 e a D1, beleza? Fechou então. Vamos colocar aqui uma nova network. E agora a gente vai utilizar o botão, aqui essa network vai responsável pelo botão que vai ligar para o sentido horário. Então vamos colocar aqui um contato normalmente aberto. Vamos colocar aqui uma M1. Beleza? Vamos colocar aqui agora. Vamos colocar um outro demove. Quando a gente apertar esse botão, a gente vai mover o valor da variável D2 para a variável D4. E essa variável D4 a gente vai jogar agora, né, por enquanto aqui em cima aqui só para a gente poder testar, beleza? A gente vai jogar aqui no bloquinho de DPLSV. É porque agora, no início, a gente vai trabalhar com os pulsos, né? Quando a gente for utilizar ali o RPM, a gente vai fazer um escalonamento, mas isso a gente vai fazer só lá no final do programa, beleza? Então o que a gente já tem pronto aqui, né? O operador digitou lá a entrada de dados, né? E quando ele apertar aqui, o operador apertar M1, botão de sentido horário, ele vai mover a D2 para D4 e o valor da D4 vai vir para cá, né? Só que o que a gente precisa fazer? Vamos colocar uma bobina aqui. E essa bobina a gente vai ser uma M0. Ela vai setar a M0 e a M0 vai vir para cá. A gente tem que... Beleza. Então ele apertou o botão, ele vai mover o valor da D2 para D4, né, que vem para cá. E vai setar a memória D0, né, a M0.
onde quando ela estiver setada, ela vai fechar esse contato e vai habilitar o nosso bloco, beleza? Só vou colocar o nome aqui nesse botão M1, vamos escrever aqui, ó. Botão sentido horário, para a gente não se perder. Botão sentido horário. Beleza. Vamos voltar aqui para o nosso programa. Agora vamos criar uma nova network e vamos fazer o nosso botão agora de sentido anti-horário. Vamos colocar aqui, ó. Sentido anti-horário. Beleza? Vamos colocar um contato normalmente aberto. Vamos colocar aqui uma M2. Então, pessoal, a gente viu lá na aula passada que quando a gente quer trabalhar com um motor girando no sentido horário, né, a gente precisa trabalhar com número positivo. Mas quando a gente precisa rodar o motor ali com sentido anti-horário, a gente tem que trabalhar com números negativos. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Vamos só multiplicar ele, né? Vamos colocar aqui um demul. A gente vai multiplicar a variável D2 por menos 1. Simples assim. E vamos colocar aqui uma variável D4. Então como é que funciona isso aqui? O operador digitou o valor lá na caixinha lá, né? Na IHM, o valor veio para D2. D2 aqui. Quando ele apertar o botão M2, ele vai multiplicar o valor de D2 menos 1 e a gente vai ter um valor negativo. Isso aqui é a matemática básica, né? Quando a gente multiplica um número positivo por um número negativo, a gente vai ter um número negativo. E quando a gente multiplica um número negativo por um número negativo, a gente vai ter um número positivo. Beleza? Então, fechou. Vamos colocar aqui uma outra bobina, né? Que essa bobina também vai ter que setar a nossa memória M0. Vamos colocar um set aqui. Beleza? Vamos criar aqui uma nova network. Mas antes de iniciar nossa linha de baixo, vamos só escrever aqui que vai ser o nosso botão anti-horário. Vamos colocar aqui, ó, device comment list M2 botão anti-horário. Beleza? Então, pessoal, sempre quando vocês for fazer o projeto de vocês, sempre costuma colocar comentários para ficar mais fácil, tá? Porque como aqui é um programa pequeno, é um programa simples, então é fácil de a gente entender, mas conforme a gente trabalha ali com um programa muito grande, fica complicado de a gente entender o que está acontecendo e de outras pessoas entenderem, né? Lembre que outras pessoas podem acessar o seu software, beleza? Então aqui, essa network aqui vai ser responsável pelo nosso botão desliga. Então vamos colocar uma outra memória aqui, um outro contato normalmente aberto. Vamos chamar aqui de M3. E agora a gente vai resetar a nossa M0. Beleza? Então aqui vamos também nomear ela, vamos colocar aqui, ó, device comment list. Vamos colocar M3. Botão desliga. Beleza. Deixa eu só... Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Então tá simples, né? Até aqui, né? O operador, ele vai digitar lá na caixa de entrada. A gente vai mover esse valor para D2. Se ele quiser apertar o botão de sentido horário, ele vai apertar M1, vai mover a D2 para D4, né? Vai mover o valor da D4 aqui para o nosso bloco DPLSV e vai setar a memória M0 que vai fechar esse contato aqui e vai habilitar nosso bloco. Se ele quiser apertar o botão anti-horário, né? Ele vai apertar M2. Ele vai pegar a variável D2, vai multiplicar por menos 1, né? A gente vai transformar esse número que era positivo para um número negativo, né? E por que a gente está fazendo isso, né?
É porque também lá na IHM ficaria estranho. Já pensou se o operador tivesse que mover lá o valor tipo menos 60 RPM? Ficaria estranho, né? Então a gente costuma fazer assim, beleza? A gente transformou o número negativo, né? Que era positivo para negativo. A gente multiplicou, jogamos para D4, né? E a D4 está aqui. Então até aqui tá beleza. Só que aqui a gente tem mais uma coisa aqui. A gente tem o botão desliga, né? Que quando a gente apertar ele vai abrir esse contato aqui. Só que aqui a gente também tem um problema que a gente precisa resolver. Se ele apertar o botão M1 sentido horário e depois se ele apertar o botão M2 ali sentido anti-horário, o motor ele vai girar para um lado e do nada ele vai girar para o outro lado. Então quando a gente trabalha com motores aí que tem que girar para um lado e sentido anti-horário, né? A gente costuma colocar um contato de intertravamento para não acontecer isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai colocar um contato normalmente fechado e vai ser a nossa M0. Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar um contato normalmente fechado e vamos colocar a nossa M0. Beleza? Então o que vai acontecer? Quando o operador, por exemplo, apertar M1 ou M2, né, ele vai setar a memória, que vai fechar esse contato aqui em cima, que vai habilitar o nosso bloco, porém ele vai abrir esses dois contatos aqui, ó. Então mesmo se o operador apertar o M2 ou o M1, não vai acontecer nada porque vai estar aberto. Para ele conseguir mudar a rotação, ele vai ser obrigado a apertar o botão de desliga. Aí vai fechar esses contatos, aí ele vai conseguir trabalhar ali com sentido horário e anti-horário novamente. Beleza? Então, pessoal, agora para ficar um pouquinho mais didático, já vamos criar a nossa telinha lá na IHM, só para ficar mais fácil, beleza? Então vamos abrir lá o Dopsoft, né? Vamos clicar aqui em New Project. Vamos abrir aqui, ó, 107BV. Vamos dar aqui um Next. Já está tudo configurado certinho. Vamos colocar um Finish. Agora a gente vai em Elements, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos aqui em Input, né? Entrada. Vamos colocar aqui uma entrada numérica, né? Vamos colocar esse bloquinho aqui, ó. Onde o operador vai digitar. Se a gente vir aqui, ó. Agora vir aqui nessa flechinha, a gente pode escolher o tipo aqui, né? Dessa caixa aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Beleza? Para ficar mais simplesinho. Vamos clicar duas vezes, né? E aqui vai ser a entrada de dados. Quando o operador digitar um número aqui, a gente vai jogar lá para nossa D0, beleza? Só vamos aqui em text, vamos colocar um número maior aqui para ficar melhor, né? Para a gente poder enxergar melhor, beleza? Vamos clicar duas vezes aqui. Vamos trabalhar também com uma double word, né? Porque a gente vai trabalhar com números grandes, né? Vamos colocar aqui um 45 mil, de 0 a 45 mil, beleza? Esses valores aqui a gente vai ajustar depois, tá? Quando a gente for fazer o escalonamento do valor aqui, a gente vai trabalhar com isso aqui certinho, beleza? Agora a gente precisa criar os três botões, né? Botão de sentido anti-horário, botão do sentido horário, né? E botão de desliga. Então vamos lá, a gente vai colocar esse botão aqui, o momentário. Vamos clicar em cima dele, vamos colocar Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V de novo. Vou tentar ajustar aqui só para ficar um pouco melhor. Então, pessoal, esse botão momentário aqui, ele é como se fosse um botão pulsador, né? Enquanto a gente tiver clicado ele vai estar fechando o contato e quando a gente soltar, ele abre o contato, beleza? Então, primeiro, esse botão aqui vai ser o sentido horário. O botão de sentido horário a gente setou lá como AM1. Vamos dar um Enter aqui. Vamos aqui em Pictory, né? Vamos clicar aqui nesses três pontinhos. Vamos clicar aqui, ó, sem séries. Vamos colocar aqui Active Button. Isso aqui é só para a gente criar uma interfacezinha ali legal para o nosso botão. Vamos clicar aqui, ó. Vamos arrastar aqui para o State 0. E vamos dar um OK aqui.
Aqui nessa caixinha aqui a gente vai colocar em Stash Wall, né, que é para ele se enquadrar ali no nosso botão. E aqui vamos deixar em Yes aqui. Vamos dar o OK. Agora vamos para o nosso botão desliga. O nosso botão desliga a gente deixou lá com uma M3. Vamos dar um Enter. Vamos colocar aqui em Pictory. 3 pontinhos. Sem série. Active Button. E agora a gente vai clicar para essa... Aqui, ó. Vamos aqui. O botão desliga. Deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó. Opa, passou. Só um pouquinho. Vamos ver se a gente acha aqui um... Aqui, ó, esse cara aqui. Vamos arrastar ele aqui para o State 0 e vamos colocar aqui no verdinho. Beleza? Vamos aqui, vamos clicar aqui em Stretch Wall, Yes, e dar um OK. Agora vamos configurar o nosso botão de sentido anti-horário. Vamos clicar 2 vezes, ele vai escrever na nossa memória M2. Vamos dar um Enter. Vamos aqui em Pictory, 3 pontinhos. Série 100, né? Active Button. E agora vamos clicar nessa flechinha aqui, sentido anti-horário. Vamos dar um OK. Ah, falta, vamos clicar aqui, né? O Pictory. Faltou colocar aqui, ó, Stretch Mode, né? Stretch Wall. Beleza. Yes. OK. Beleza, tá criada a nossa interface aqui, ó. Agora, vamos voltar lá para o nosso software. Deixa eu ver aqui, colocar em Tools aqui. Vamos transferir o nosso projeto aqui para o nosso PLC, né? Vamos transferir. Dar um OK. Vamos dar em Close aqui, né? E vamos lá aqui, agora vamos colocar aqui, vamos simular o nosso projeto aqui online. Só testar aqui para ver se está funcionando. O operador aqui vai digitar um valor, né? Por exemplo, 6.400. Vai girar para o sentido horário. Se ele clicar para o sentido anti-horário não vai funcionar. Ele vai ser obrigado a parar para clicar no sentido anti-horário. Pessoal, eu vou deixar para ligar a câmera aqui para arrumar só no final da aula, para não atrapalhar aqui, tá? O andamento dessa aula. Então, tá funcionando o nosso projeto. Porém, agora a gente tem um problema aqui, né? A gente viu que a gente está trabalhando com pulsos, né? E na verdade não é isso que a gente quer. Trabalhar com pulsos, ninguém trabalha com pulsos. Já pessoal, operador, eu quero trabalhar com a velocidade de 6.400 pulsos. Não, não é assim que funciona. A gente precisa trabalhar com RPM. Então, agora a gente vai aprender uma ferramenta bem legal, que é uma ferramenta que a gente pode utilizar aí para fazer escalonamento. É uma ferramenta bem interessante. Vamos criar ali, ó, uma nova network. Vamos colocar um contato normalmente aberto, né? E é agora que a gente vai transformar o nosso valor ali de pulsos ali para RPM, né? Então vamos colocar aqui uma M1000. Vamos colocar aqui, ó, SCLP, né? Então esse é o bloco que a gente vai utilizar para fazer o escalonamento, né? E como é que ele funciona? Qual que vai ser a nossa entrada de dados? Vai ser a nossa D0. Tá, então pessoal, e como a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar uma variável aqui D0, agora a nossa entrada de dados vai vir primeiro para esse bloco aqui, para depois a gente poder trabalhar com as variáveis, né? Vamos colocar aqui uma D10, para ficar fácil aqui, e aqui eu vou colocar uma D20, né? Só que o que vai acontecer, né, agora? Né, o nosso objetivo é o operador digitar lá o valor em RPM, né? Então, essa variável aqui D10 vai ser a variável que a gente vai colocar os nossos parâmetros. Já vou explicar o que seria isso, né? E a nossa variável de saída vai ser essa D20, né?
Só que agora o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente colocar aqui, ó, a variável D0 aqui, a gente vai colocar a variável D20. Beleza? É uma modificação no projeto que a gente precisa fazer, né? A gente vai lá na Network 2, a gente vai tirar a D0 e a gente vai colocar a D20. Fechou? Deixa eu escrever aqui, ó. Escalonamento. Fechou? Então, beleza. A gente vai criar uma nova network aqui. Você já vai entender o que vai acontecer. Vamos colocar aqui uma M1000. E agora a gente vai colocar vamos colocar aqui uns 4 move. Vou colocar um move, beleza? Então, agora a gente vai trabalhar com o valor máximo aqui. Então vamos fazer uma conta primeiro aqui, né? Deixa eu abrir a calculadora. Então, vamos tentar trabalhar aqui, né, com que a gente vai agora, nesse caso a gente vai utilizar 16 bits, né? Faltou o move aqui, ó. Então, pessoal, vamos fazer um cálculo agora, só pra gente começar a entender aqui, né? Esse primeiro bloco aqui seria qual vai ser o nosso valor máximo lá da entrada de dados, né? Então, a nossa entrada de dados agora a gente vai trabalhar com RPM. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos colocar 32.667. A gente vai dividir por 6.400, né? Que é a quantidade de pulsos que a gente vai gerar lá na saída do CLP. 32.667 dividido por 6.400, beleza? A gente vai ter esse valor. Agora, se a gente pegar esse valor aqui e multiplicar por 60, por que eu estou multiplicando por 60? Porque eu sei que 6.400 pulsos ali por segundo é o que vale a 60 RPM, né? Se ele vai dar uma volta por segundo, em 1 minuto vai gerar 60. Então, se a gente colocar aqui, ó, multiplicado, 32.667 dividido por 6.400 vezes 60. Então, o nosso RPM máximo que a gente vai colocar lá para o nosso motor de passo vai ser esse daqui, ó, 306. Então, vamos colocar aqui no primeiro bloco o valor máximo que a gente vai digitar lá, 306, beleza? E como é que funciona esse bloco aqui de escalonamento, né? A gente vai pegar e vai jogar os parâmetros aqui para essa memória. Então, aqui, ó, a gente colocou a D10, a primeira memória que a gente vai colocar aqui é a D10. Beleza? Aqui embaixo vai ser a D11. Aqui vai ser a D12. E aqui a D13. Beleza? Aqui a gente vai colocar o nosso valor mínimo, que no caso vai ser 0, né? Então o valor máximo que o operador vai digitar lá vai ser 360 RPM. Valor mínimo 0. Agora, qual que é o valor máximo de pulso que a gente vai gerar? Que agora a gente está fazendo uma escala, né? A gente precisa escalonar esse valor. De 0 a 306 vai ser de 0, né? Vamos colocar 0 aqui embaixo, a 32.667. Beleza? Então agora esse nosso bloco de escalonamento aqui, né? SCLP já está configurado, né? Então lá no manual ele diz, né, que esse valor aqui, a gente vai ter os parâmetros aqui, né? Ele diz lá que S mais 1, né? S1, né? Vai ser o D0, vai ser esse mesmo parâmetro que a gente vai colocar aqui. S mais 1, no caso, como que a memória seguinte, né? A gente vai usar a D11. S mais 2, que é a memória seguinte, D12. E S mais 3, que é a memória seguinte, né? D13. Beleza? Pessoal, eu sei que é meio confuso assim, mas o funcionamento é simples, né? A gente só está escalonando o valor. A gente está colocando o valor máximo e o valor mínimo, né? E a gente está escalonando esse valor agora de um valor máximo o valor mínimo, que vai ser o valor da nossa saída que vai sair aqui, beleza?
Né? O funcionamento é simples, a gente está escalonando esse valor de 0 a 306, né? Esse vai ser o valor que o operador vai digitar, e o valor que a gente vai gerar lá de pulso vai ser de 0 a 32.667, beleza? Simples assim. Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Vamos transferir aqui o nosso programa. Vamos dar um OK. Então, pessoal, o nosso programa aqui já está pronto, né? O nosso projeto está pronto. Então agora vamos aqui para a nossa interface e agora a gente vai fazer uma simulação online, né? Vamos dar um OK aqui. Deixa eu ajustar isso aqui. Agora só um pouquinho que eu preciso ligar a câmera, beleza? Então, pessoal, vamos fazer o testezinho agora, né? Vamos supor aqui, ó, o operador vai clicar aqui em cima, vai colocar um valor que ele quer. Vamos colocar o valor máximo primeiro, 306 RPM. Vamos apertar aqui o botão no sentido horário. A gente se lembra que a gente fez aquele intertravamento lá? Então, ó, mesmo que ele apertar o botão não vai acontecer nada, ele precisa parar primeiro para depois girar para o sentido anti-horário. Vamos colocar agora, a gente quer em 60 RPM, beleza? Vamos clicar aqui para o sentido horário, né? 60 RPM é uma vez ali, uma volta por segundo. Beleza. Vamos parar aqui. Sentido anti-horário. Se a gente clicar no botão aqui, ele não vai funcionar por causa do intertravamento que a gente fez. E agora eu vou parar aqui, beleza? Deixa eu voltar aqui para o ESPSoft. Então, pessoal, eu sei que pode parecer que é complicado, mas se vocês tiverem dúvida, vocês, né, podem me perguntar ali no comentário, né? E acho que muito obrigado, né, para quem comentou no vídeo passado ali, né, conforme a gente tinha conversado ali. Então, pessoal, muito obrigado mesmo e valeu. Fui!